Bom, gente, a partir daqui, a gente já entra em um documento que já vai servir de base para os nossos cálculos lá na frente, tá? Que é a nossa cartilha de leitura das microfichas. Então, essa parte aqui, ela já é uma base para a elaboração dos nossos cálculos. Então, eu peço a vocês que larguem o celular, prestem um pouco mais de atenção, tá? Porque aqui a gente vai tratar como é que a gente vai interpretar a microficha e como é que a gente vai iniciar a nossa digitação. Então, por isso eu volto a dizer, essa aula ela é bastante importante porque ela vai servir de base para o que a gente vai trabalhar daqui a pouco, um pouco mais à frente. E aqui eu tenho o referido no manual destina-se a auxiliar o participante na leitura e compreensão das cópias dos extratos PASEP do período de 71 a 99, tá bom? Então aqui a gente tem alguns formatos. A gente tem o formato 1, formato 2 e o formato 3. Sendo que o seguinte, o formato 1, ele iniciou em 1971 e foi até 1975, que é o extrato tipo 1. Este extrato apenas armazenava as informações básicas do participante e a movimentação da conta, ainda utilizando o conceito de cotas, tá? Aí, a partir de 1975, a gente passa a trabalhar com o extrato tipo 2, tá? E grande período da movimentação, incluindo a conversão de cotas para as moedas, a adição de centavos, ocorrida em 1977. Aí, a partir de 81, que aí a gente vai de 81 a 1999, a gente passa a trabalhar com o extrato tipo 3, tá? Neste extrato, é consolidada a movimentação de 2 ou 3 anos, podendo inclusive ter lançamentos repetidos em diferentes microfichas. E aí é um ponto importante, tá? Esse ponto aqui, que é a questão dos lançamentos repetidos. Então, a partir de 1981, com o advento da microficha tipo 3, a gente já tem alguns lançamentos que podem estar repetidos. E aí a gente redobra a nossa atenção porque a gente não pode digitá-los novamente. Mas sim, com a dificuldade na interpretação da microficha, esses lançamentos repetidos, eles podem nos ajudar muito. Por quê? Porque se em uma microficha eu tenho um lançamento que a gente não consegue ver porque está completamente ilegível, se ele vai se repetir na microficha seguinte, a gente pode ir à microficha seguinte, verificar esse lançamento e ele estando um pouco mais legível, a gente pode retornar, corrigir ou retornar e digitar aquele dado que a gente não entendeu, tá bom? E aí a gente vem com a questão da leitura. A gente tem no tipo um cabeçalho que contém apenas dados básicos do participante, os registros da movimentação que estão listados em sequência, tá? Listando data, histórico, agência, documento, operação e o saldo. Daí a gente vem com a tipo 2 que a gente tem o cabeçalho que foi incrementado, com mais informações cadastrais, tá? Incluindo o nome da mãe, CPF, etc. Quanto à movimentação financeira e a leitura a partir de agora é efetuada da esquerda para a direita. Então perceba, isso aqui é muito importante. A leitura, ela é, a partir do extrato número 2, ela é lida da esquerda para a direita, tá? Então a gente precisa ter ciência porque a gente vai trabalhar de forma cronológica, com os dados cronológicos, e a gente vai iniciar a nossa leitura sempre da esquerda para a direita, voltando para a segunda linha, da esquerda para a direita, algo que a gente vai ver daqui a pouco, separado em colunas. E aqui a gente já tem algumas siglas que aparecem a partir da microficha tipo 2 que é o histórico SANT, tá? Que é o saldo anterior, isso aqui a gente vai ver muito. E o histórico SATU, que é o saldo atual. E isso vai nos ajudar muito para a gente bater saldo. Por quê? Porque a microficha, ela é de difícil visualização. Realmente, ela é de muito difícil visualização. E o que é que vai acontecer? A gente vai interpretar a microficha, vai bater o saldo com a nossa planilha, porque a nossa planilha vai estar basicamente automatizada. Então, a partir do momento que a gente consegue bater saldo analisando a microficha com o nosso cálculo, a gente sim começa a ter certeza de que aquele saldo ele está correto, tá? Já na microficha número 3, tá? Microficha tipo 3, a gente tem um extrato mais completo. Aqui a gente tem extratos mais completos. Nos dados cadastrais constam entidade que efetuou o cadastro e os anos em que ocorreu a distribuição do saldo até 1988, tá?
Foi adicionado também um módulo que consta o órgão empregador e a remuneração dos últimos 5 anos, ok? Este extrato contém planos econômicos, conversão de moeda, de uma microficha para outra. Pode ter ocorrido alguma conversão de moeda, dividindo todos os lançamentos por 1.000, tá bom? E por aí vai. Os descritivos, a gente tem um descritivo aqui, que são dos campos utilizados nas microfichas, como descrição do participante, o nome do participante, data de nascimento, sexo, tá? Masculino e feminino, e aqui tem algumas siglas as quais a gente vai identificar na microficha. A gente tem nome de mãe do participante, número de CPF, algo que para o nosso cálculo não nos interessa muito, tá? Mas a partir daqui que a gente tem um ano que o participante passou a ter direito do abono, para baixo é algo que vai nos interessar bastante. A conta corrente para crédito, conta remanescente, né, caso haja, data de recadastramento da inscrição e por aí vai. Descendo um pouco mais, a gente tem os tipos de microficha, aqui eu trago o modelo tipo 1. Você verifica que é um modelo um pouco mais slim, um pouco mais sucinto, e aí a gente lendo da esquerda para a direita, a gente tem aqui a data e ele traz visivelmente que a gente consegue enxergar que é 24/10/1974, o histórico 11/74, aqui ele traz a agência, a distribuição, tá? Cotas de débito e crédito e o saldo, 0,28, tá bom? Descendo um pouco mais, a gente tem a microficha de número 2 e você vê que ela já viu um pouco mais completa, tá? Aqui a gente tem o nome, tá? Marco Aurélio Mota Loureiro, tá? O nome da mãe, Maria de Jesus. E aqui a gente vem a sigla masculino, que a gente consegue enxergar, que é uma pessoa do sexo masculino. Mas saindo do cabeçalho, que é tudo isso aqui da microficha, a gente vem para algo que vai contar muito para os nossos cálculos, que são os dados de data, histórico, agência, documento, os débitos e créditos, que são os valores que vão ser lançados na nossa planilha, tá? Sempre da esquerda para a direita, e você repara que aqui tem 3 quadrantes, tá? A gente tem o quadrante número 1, que traz algumas informações. A gente tem o quadrante número 2, vocês conseguem enxergar visivelmente depois que eu seleciono isso aqui, e a gente tem o quadrante número 3. E aqui a gente confirma. A gente tem a data, a gente tem o histórico, aqui a gente tem a agência, número de documento, a gente tem um valor, se foi débito e se foi crédito. Posteriormente, a gente vem novamente com data, tá? Histórico, agência e documento, e valor, se foi débito e crédito. E novamente a gente passa para o terceiro quadrante, que está aqui, esse do final, onde a gente vem com data, histórico, a agência e os valores no final informando se foi débito e crédito. Débito e crédito por quê? Porque aqui você repara os sinais. E esses sinais aqui, eu vou aumentar um pouco mais para você, para ficar visível. E esse sinal aqui vai nos dizer se foi débito ou crédito. Por quê? Porque ele vem positivo ou negativo. Positivo é um saldo que soma na conta e negativo é um saldo que diminui na conta, que possivelmente é um pagamento realizado para o titular da cota, tá bom? E como é que a gente lê isso aqui? A gente lê da seguinte forma. Olha o SANT que a gente falou ali, saldo anterior. Então, a gente verifica que o saldo anterior, inicial nessa microficha, é de 99. Então, a gente vem em 30/6/1975, havia um saldo, e esse saldo é um saldo anterior, de 99. A partir daí, o que é que a gente faz? A gente pula para 29/10/1976? Não, não está correto. A gente continua em 1975, sempre da esquerda para a direita, tá? E a gente passa para 30/10/1975. E aqui ele traz um histórico 1007, que a gente vai ver posteriormente, com o valor débito e crédito de 66. Depois a gente passa para o terceiro quadrante, tá? Fazendo a mesma leitura, isso aí em 11/12, ainda do ano de 1975, ok? Com histórico 0086, esse histórico é muito importante até para a gente colocar no nosso cálculo, porque a gente vai identificar qual foi o evento que ocorreu naquela data, tá? E aí a gente tem um valor negativo em 165.
E aí a gente vai passando para a segunda linha, sempre da esquerda para a direita, fazendo a mesma interpretação, 29/10/76, histórico 10/07/69, tá? É o valor daquele evento. A gente passa para o segundo quadrante, ainda em outubro de 1977, agora já a gente já muda o ano de 76 que a gente tinha aqui, passa para 77, com histórico 11,55, no valor de 81, e a gente passa para o terceiro quadrante, tá? Nesse terceiro quadrante, em 9/11, ainda do ano de 1977, ou seja, aqui a gente estava em outubro para esse evento de 81, só que em novembro desse mesmo ano, de 1977, com histórico 11,98, a gente tem um evento aqui no valor de R$ 5.503. E a gente faz isso novamente, dessa vez voltando para o primeiro quadrante, tá? Na terceira linha. E essa terceira linha, a gente tem em setembro de 77, tá? Um evento negativo de 1.107, tá? Posteriormente, depois de setembro, em novembro do mesmo ano, a gente tem um outro evento de 2.215 com histórico 10,07, e já em janeiro de 1988, de 1978, perdão, a gente tem o histórico de 12,28 com um evento de 287. E a gente faz isso até o final da microficha, tá bom? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, e aí a gente vai passando, tá? Novamente, sempre nessa sequência, gente, porque é essa sequência que vai fazer a ordem cronológica da nossa microficha. Ao final, a gente tem aqui o SATU, que é o saldo atual, e é esse saldo que vai fazer a gente bater com a nossa planilha para verificar se a nossa planilha, na nossa planilha foi digitado tudo direitinho conforme a microficha, apesar de a gente ter um documento que possivelmente, na maioria das vezes, não estará tão bem legível, tá bom? Passando do tipo 2 para o tipo 3, a gente já vê uma mudança um pouco radical também, tá? Com relação ao formato da microficha em si, só que a gente mantém a mesma estrutura, ok? E aí a gente continua com aquela relação de data, de histórico, tá? Aqui a gente tem a agência e o documento, e aqui a gente tem o débito e crédito. Sempre três quadrantes, repare que aqui tem um outro quadrante, o segundo, e aqui tem um outro quadrante, o terceiro. E como é que a gente vai fazer a nossa leitura e interpretação? Sempre da esquerda para a direita, como vimos na cartilha, né? Aqui, olhando data, histórico, o débito e o crédito, e observando também o sinal, se esse sinal é positivo ou negativo, s- segundo o quadrante da mesma forma, data, histórico, e observando se o valor do evento ele é positivo ou negativo, e da mesma forma, a gente vai fazer aqui com o terceiro quadrante, finalizando com o nosso saldo atual e batendo saldo com a nossa planilha que a gente vai digitar daqui a pouco, tá? Aqui a gente já verifica que tem um cabeçalho um pouco diferente do que a gente viu na microficha tipo 2, mas perceba que tem as informações que a gente vê agora, o nome, tá? O nome da mãe, o nome do cotista, o nome da mãe, o sexo do cotista, tá? A gente vê também algumas informações com relação à remuneração que ele traz dos últimos 5 anos, conforme a gente viu um pouco mais acima nessa cartilha. E, finalmente, a gente desce para os dados que vai nos interessar muito para a nossa digitação. Então, essa é a nossa microficha. Eu espero que vocês, ao final da aula, possam olhar novamente, interpretar, começar a fazer algumas digitações no Excel, até para familiarizar, porque a questão mesmo é a prática. De início, isso pode parecer um pouco estranho, mas logo, logo, praticando, vocês vão começar a verificar que as coisas vão começar a se encaixar e você vai cada dia e cada ação que você fizer, cada cálculo que você fizer, você vai fazer cada vez mais rápido e melhor. Aqui tem um ponto também muito importante que é a relação de histórico, tá? Todos esses históricos que a gente viu aqui, a gente tem ele aqui, o que é que ele significa. Verifique que o 000 é o saldo anterior e a gente também tem um saldo atual, que é o SATU, aqui também nessa relação de históricos. Verifique que um evento que a gente vai ver muito é o 1007, que é ajuste de rendimento, tá?
1010 a gente vai ver também, que é com relação à folha, a pagamento. E a gente tem o 1011, que a gente vai ver em algumas microfichas e outra não, que é o DL 2284. Eliminação de centavos, a gente vê muito também, isso a partir de determinada data, porque começou a incluir-se os centavos. E qualquer outra dificuldade, qualquer outra microficha, qualquer outro histórico que você queira saber qual é o significado, você vai ter aqui nessa relação de microfichas, tá bom? Nessa relação de históricos. Corrigindo aqui minha fala, ok? Então aqui a gente finaliza essa aula com a interpretação das microfichas.